Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte: não pode ser assim, o Flamengo tem grana para contratar, mas reticência. Mauro César manda real. Então vamos descobrir que real é essa que o Mauro tá mandando, seguindo fortemente aqui no ritmo do conteúdo e no ritmo da doença aqui também, que eu continuo mal. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1... Falando agora um pouquinho mais do Flamengo, para essa partida está de volta a possibilidade de Luiz Araújo ou Cebolinha. Tem alguém mal também lá. Para essa partida está de volta a possibilidade de Luiz Araújo ou Cebolinha terem uma nova chance e darem descanso a Bruno Henrique, que atuou por 2 jogos seguidos. Gabigol e Pedro têm revezado minutos e não mais atuado, eles não têm mais atuado juntos, né? Nem Pedro nem Gabigol no time titular, né? Ou é um ou é outro. E na defesa, os desfalques de Davi Luiz, Ayrton Lucas e Pulgar por lesão devem se manter, com a permanência de Felipe Luiz após a excelente apresentação contra o Grêmio, outro que jogou bem e é dúvida, tá? O Felipe Luiz a gente não sabe se vai permanecer na lateral esquerda, até aquilo que a gente já vinha comentando no programa, veterano, experiente. E tem ali, né, os minutos bem administrados pela comissão técnica do Flamengo. Wesley, suspenso para o jogo da volta da Copa do Brasil, pode dar lugar a Varela, que também precisa de ritmo de jogo. Libertadores chegando para o Flamengo, Mauro César, o São Paulo que já gosta de mexer no time. Agora a oportunidade perfeita para ele mexer ainda mais nesse time do Flamengo, Mauro. Pois é, eu acho até que ele precisa girar mais o elenco mesmo, né? Eu acho que é necessário que ele reveze mais os jogadores e é provável até que ele faça isso talvez nessa partida, né? Colocando no banco alguns titulares e dando sequência aí, dando condição de jogo para outros atletas. Não acho que ele deveria montar 2 times, um A e o B, mas misturar mais, né? De repente, o Pedro começar um jogo, aí agora, como você falou, o Bruno Henrique ser poupado, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha para começar jogando, dá uma oportunidade de novo ao Matheus França, que voltou de lesão, não foi vendido, né? Aliás, o Flamengo recusou aí propostas do Crystal Palace, o jogador não deve sair, pelo menos a priori, a não ser que subam a oferta, e está bem difícil, né? O Claudinho já está fora de cogitação para esse momento, né? Praticamente fora, falta só... Caralho, que loucura isso aqui, gente, olha isso aqui. Tu vê, né? Realmente não é só a gente que é classe pobre que sofre com os uniformes de trabalho. Olha isso aqui, rapaziada. Porra, o cidadão que tá do lado do Mauro aqui tá com o seu uniforme, seu fardamento de trabalho rasgado. E a Jovem Pan Esportes, que é uma emissora com dinheiro, não bota tua camisa pro cara. Que loucura, mano. De fora, falta só o Flamengo definir isso oficialmente, mas não vem. Muito caro, e o Wendel tem uma chance cada vez menor, né? E o Wendel, jogador do Flamengo, nem queria, né? Acabou, por força das circunstâncias e até pelo empenho do jogador para tentar voltar para o Brasil, entrando na pauta, mas o Zenit quer mais dinheiro, e é possível que o Flamengo não contrate ninguém nessa janela aí. Na moral, mano, de coração, eu sempre que, sei lá, deve ter uns 3 anos já, que o paparazzo rubro-negro fica postando desse Wendel, e tinha aquele Wallace também, que tava na Udinese. E sempre, eu vou falar aqui, e eu sempre comentava toda vez que eu via: deixa esses malucos pra lá, gente, pelo amor de Deus. Papo de Wendel o quê? Esquece esse moleque. Porra, oportunista do cacete. O Flamengo quis contratar ele, chegou o filme, ia pagar a parada. O maluco aproveitou do interesse do Flamengo pra renovar o contrato, ganhando mais dinheiro. Ficou dando corda, aí agora tá interessante pra ele também querer vir pro Flamengo, ficar forçando a barra lá. Provavelmente ele viu que o Palmeiras acabaria conseguindo contratar ele, e ele não tá com vontade de ir pro Palmeiras, aí ficou naquela de cantando musiquinha do Flamengo, e que não sei o que, falando de Flamengo. Porra, esquece esse Wendel, esquece aquele Wallace também. Se bem que o Wallace saiu da pauta, pelo amor de Deus, graças a Deus, deixa esse moleque quieto. Não tô dizendo que sejam jogadores ruins, mas deixa esse moleque pra lá. É possível ter que mais ninguém, né? Já contratou alguns. É possível que não contrate mais ninguém. Eu continuo achando que para contratar o jogador mais ou menos, para depois dizer que contratou, é melhor não contratar ninguém. Obrigado, você tenta Mauro. numa outra janela, o De La Cruz, outros jogadores que possam fazer mais diferença, né? Porque se você eleva o nível do time, aí depois você fica trazendo um jogador mais ou menos para completar elenco, para dizer que contratou, não adianta nada. Deixa esse cara para lá. O que tem que já é muito bom, vamos combinar, né? O São Paulo já tem um material humano muito bom. Ele, perdi o Vidal, quero outro cara que possa fazer essa função. Peraí, então você pode muito bem se virar com o que você tem ali. Tá muito bom. Eu acho que não dá para reclamar. Pode ficar melhor? Ok, faça mais investimentos, mas também não pode fazer maluquice, né? Se o Zenit pede 25, 30 milhões de euros pelo Claudinho, obrigado, tchau. Aí é fora das condições. É aquela coisa, é uma questão de ser coerente. Por que eu critico o São Paulo contratar o Rames se o São Paulo não consegue pagar salário em dia? Pelo menos o noticiário diz isso, atrasa sempre lá o direito de imagem.
é um jogador caro. Então por que o São Paulo não acerta a sua vida para contratar um Rames Rodrigues da vida? Então fica sempre nessa roda viva. É o problema do futebol brasileiro. E a mesma coisa, o Flamengo tem grana para contratar, mas tem um teto. Não pode chegar, contrata qualquer um, é 30, 40. Não pode ser assim também. Qual o seu limite? É 15 milhões de euros, que é uma belíssima grana? Não dá. Então não contrata. Vai ficar com o que tem. Não pode fazer maluquice, se endividar, fazer coisas que estão fora do seu alcance. Até os times mais ricos do mundo, em algum momento, eles têm um limite. A única contratação, assim, algumas que você vê que são loucas, são tipo do Neymar pelo PSG, mas não é um clube, né? É um país rico, né? Que vai lá e contrata o jogador. Aí não, 220 milhões de euros lá atrás, quando foi para o Paris Saint-Germain. Aí é outra história, aí é outra realidade. Então, acho que a torcida fica meio na bronca, que o torcedor de futebol no Brasil, especialmente, ele tem torce para contratação, né? O time ganha de 5-0 de um rival, no dia seguinte o cara quer saber do mercado da bola. Mesmo que seja mentira. Quase sempre é mentira as notícias que os caras publicam por aí. Quase sempre... Torcedor de contratação. Mercado da bola, mesmo que seja mentira. Quase sempre é mentira as notícias que os caras publicam por aí. Quase sempre é cascata. Alguma coisa você vai filtrar e é verdade. A maior parte é mentira. É gente querendo faturar em cima da sua boa fé. Mas o fato é que eu acho mais razoável não contratar ninguém do que contratar se for por patamares financeiros que o clube não possa honrar ou que vá comprometer as finanças do clube. Eu me lembro, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli. Foi um pedido de Jorge Jesus lá atrás. Aí ficou muito próximo de contratar. Muito próximo. Aí era ele e o Mino Raiola, falecido, né, há pouco tempo, o empresário, né? O Flamengo estava lá negociando com o empresário do Balotelli. Aí o Balotelli e o Mino Raiola colocaram algumas cláusulas a mais no esboço do que seria o contrato, né, que elevou demais o valor. Quando isso aconteceu, bateu no financeiro do clube e o financeiro falou, não, aí não dá, passou. O nosso teto está aqui, ó. O Balotelli nós temos essa grana. Passou para cá, esquece. Eu acho que tem que ser assim. Todos deveriam ser assim. Todos os clubes deveriam ser geridos dessa maneira. Não pode. Mesmo aqueles que têm melhor condição financeira. Tem aquela frase, né? Vender o almoço para pagar a janta, né? O que muitos clubes brasileiros fazem. Fazem. Por isso que eu acho que a discussão da receita de televisão é rasa. Muitos colegas falam disso como se resolvesse. A gente tem que cobrar duas coisas. A melhor distribuição do dinheiro da televisão. E não é só isso que os clubes arrecadam. Eles arrecadam de várias outras formas, né? Se o Flamengo faturar 1 bilhão e 200 por ano, uma parcela significativa é direito de televisão. Sim, e premiação também pelos resultados esportivos, que está uma coisa ligada à outra. Do brasileiro, você paga mais para quem tem também uma colocação melhor. Mesma coisa que acontece na Copa do Brasil e tudo mais. Mas, além disso, tem que ter boa gestão. Porque não adianta você pegar o dinheiro todo e entregar na mão do dirigente que faz bobagem. Vamos pagar mais aqui para o time Rosita Sofia Futebol Clube. O dirigente é o maluco, vai lá e contrata mais até do que ele pode, ele vai comprometer a receita toda e vai ficar no mesmo. Cobra-se muito pouco a gestão. Só se fala de... Eu acho que tem que dividir melhor, tem que melhorar. O Fortaleza tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais, claro. Estou falando Fortaleza porque o Fortaleza, mesmo ganhando muito menos que a maioria da Série A, quase todos, ele tem boa gestão. Então, quem quer ser o Fortaleza? Né? No sentido da gestão. Quem quer ser o Fortaleza? Todo mundo bate, que legal o Fortaleza, que bonito, né? E tal. Mas ninguém quer ser o Fortaleza. O Fortaleza estava na Série C, gente. Não conseguia subir. O clube foi fazendo um trabalho. Hoje o Fortaleza contrata jogadores de times aqui do Sul-Sudeste. Contrata. Os jogadores saem daqui e vão para lá porque paga em dia, é estruturado, é competitivo, mantém seu técnico. Então, quem quer ser o Fortaleza? Ninguém quer ser o Fortaleza. Todo mundo quer ser o Palmeiras, o Flamengo, sem poder ser. No sentido de contratar, de fazer... de se vender em aventuras até. Mas, infelizmente, esse discurso, essa conversa, essa pauta, essa linha de pensamento, ela não agrada o torcedor em grande parte. Então, muita gente prefere falar sobre outras coisas. É uma parada que eu sempre falo, mano. Eu dou sempre exemplo. O Flamengo cortou na carne. O Mauro fez um excelente vídeo. O vídeo dele de hoje, dia 28/7, né? 16h45 tô gravando esse vídeo. Ele fez um excelente vídeo no canal dele falando sobre isso. Sobre como o Flamengo se tornou tão forte. E eu sempre digo, o Flamengo cortou na carne. O Flamengo cortou na carne. Devolveu o Wagner Love, rescindiu com o Dorival... o Hernani Brocador, ele fala no vídeo dele que o Flamengo devolveu o Wagner Love e contratou o Hernani. O Hernani já estava no Flamengo em 2012, antes já do... Só que ele não tinha muitas chances. Eventualmente ele entrava, mas não tinha muita chance. Ele chegou no Flamengo em 2012. Depois de ser vice-artilheiro do Campeonato Paulista jogando pelo Mogi. E aí, enfim, devolveu o Wagner Love, apostou no Hernani, num elenco mais enxuto. O jogador mais badalado que o Flamengo conseguiu contratar naquela ocasião, por empréstimo, inclusive, foi o Elias. E a partir daquele momento ali, foram
pelo menos 5 anos, até a chegada do Guerreiro, que foi um investimento mais forte, lá pelos idos de 2015, mais ou menos, o Flamengo se segurando. 2013, 14, 15, aí beleza, 15 ali já chega o Guerreiro, mas o time ainda era enxuto, aí vem o Diego e essa coisa toda. Então, cortou na carne. Só que não é só cortar na carne, porque o torcedor do clube não vai entender. Precisou o quê? Lá no começo do trabalho, o Bandeira de Melo não prometeu título, não prometeu contratação, ele prometeu reestruturar o clube para que tudo andasse direito e o Flamengo não ficasse dependendo de empresário, de mecenas, de não sei o quê, para o clube se tornar uma potência e um dos maiores clubes do mundo. E aí, para fazer isso, ele conversou com a torcida. Tanto que tem um vídeo aí do Reis da Resenha com o Alexandro, o atacante, o Alec Gol, que passou pelo Flamengo com certo sucesso. Foi até um atacante que jogou, honrou as cores do Flamengo, fez uma coisa legal de gols e jogava com amor à camisa. Falando que, numa ocasião, o Flamengo mal, os torcedores organizados do Flamengo foram querer cobrar. E aí ele fala até, o Bandeira de Melo pequenininho, os caras da torcida organizada gigantesca, ele foi lá e falou, vocês estão querendo me cobrar o quê? Vocês esqueceram 6 meses atrás a conversa que a gente teve? Eu não prometi título, não prometi contratação, eu prometi estrutura, prometi reestruturar, salário em dia, prometi melhorar o clube. E tá acontecendo isso. Agora vocês querem cobrar o quê? Aí ele fala, ele deu todo esse sermão, virou as costas e foi embora e largou os caras lá sozinho. Doideira. Então, só daí a gente vê. Vamos botar, de repente, um Vasco da vida não precisava estar passando por essa situação que tá. Vender 70% do clube pelo preço da multa rescisória de um cara só, um jogador, qualquer da Europa de mais destaque, a multa rescisória desse cara pagaria a SAF do Vasco, os 70% que venderam. E é um clube nacional também, assim como o Flamengo, a torcida deles é menor. Mas é um clube nacional que tem um apelo, tem uma torcida muito grande e tem uma história interessante, títulos, enfim. E, precisava disso? Se o dirigente lá, o seu Eurico, quando ainda era vivo, essa rapaziada que passou pelo Vasco, chamava lá a torcida organizada dele, a Força Jovem, pra falar, gente, a gente vai seguir os moldes do que o Flamengo fez, por mais que vocês não gostem do Flamengo, chamei os dirigentes deles aqui, a gente pegou uma consultoria, entendeu o que eles fizeram. Então assim, a partir dessa data aqui, não prometo mais contratação, não prometo título, prometo estrutura, pra gente parar com essa coisa de ficar indo e voltando da Série B, pra gente se fixar no lugar onde o Vasco que não sei o quê. Mas cortar na carne, nenhum deles quer. É o que o Mauro falou. Eles querem ser Flamengo, eles querem ser Palmeiras sem poder ser. Sem poder ser. O Palmeiras se reestruturou do jeito deles, que foi diferente do nosso. E o Flamengo se reestruturou desse jeito aí, que o Bandeiro, o Valinho, o BAP, essa rapaziada arquitetou, que é, pra mim, na minha maneira de enxergar, o jeito certo, porque você não fica dependendo de ninguém. Você não depende de presidente com dinheiro, de patrocinador pagando valor acima da média, você não depende de mecenas, você só depende do clube, da sua torcida, do seu sócio torcedor, do seu estádio cheio, da venda dos jogadores da sua base, de alguns jogadores que estejam até no profissional, de um direito de televisão. Você depende das receitas que o clube normalmente já teria. Só que você potencializa isso quando você vende mais camisa, vende mais produto licenciado, tem resultados esportivos melhores. E tudo isso parte de uma gestão organizada, que a maioria deles não quer ter. O caso do Corinthians é um caso facílimo. O Corinthians estava até um tempo atrás aí nadando de braçada, sendo campeão mundial, ganhando dinheiro, contratando o Pato por, milhões e milhões, a contratação das mais impactantes aí do passado recente do futebol brasileiro. E do nada, com aquela sanhaça de quero ter o meu estádio e não sei o quê, o Corinthians podia tranquilamente estar jogando no Pacaembu até hoje, que é um estádio emblemático para a história do clube. Emblemático o Pacaembu. Tá lá abandonado. O Corinthians podia estar jogando no Pacaembu e tá com a finança mais legal, podendo contratar jogadores melhores e tal. Ver essa sanhaça do estádio aí. E hoje o que eles mantêm é um elenco inchado e caro, com uma folha salarial do nível da do Flamengo, de pagamento, o valor dos salários do Corinthians não é muito diferente. E pra eles tá tudo certo, tudo bem. Mano, se um Bandeira de Melo assume o Corinthians hoje, ele manda embora Renato Augusto, Paulinho, aqueles caras tudo caro lá, vai deixando embora, rescindindo, fazendo acordo, vai pra justiça, não sei o quê. Foi o que ele fez, cara. Foi o que ele fez, O David conta. Passou um tempo, aí o David, na hora de ir embora, falou, David, não tenho mais como te pagar. Você, vai pra justiça e eu não tenho como, mas
em algum momento você vai receber. Aí o David fala, pô, não deu nem um ano, já tinha recebido tudo. Fez o acordo lá, tal, tudo zerado, tudo certo. É isso, pô. Libera os caras, manda botar ação trabalhista na justiça, vai fazendo acordo com geral, pô, enxuga um pouco, monta um elenco mais modesto, mais barato, mais de jogadores valentes e começa a reestruturar, pô. Porque o caminho, se eu continuando com essa dívida aumentando, o caminho é daqui a pouco uma porra de um clube desse gigantesco com uma torcida enorme também, assim, são as duas maiores torcidas do Brasil, o Corinthians e o Flamengo. Pô, imagina, um clube com uma potência de torcedores do tamanho do Corinthians vira SAF daqui a pouco porque não consegue pagar as contas. Porra, é absurdo isso. E a propósito, o cara do cotovelo rasgado é o Vampeta. Deixa eu fazer uma pergunta. Em termos financeiros, né? O Flamengo é o time hoje que mais fatura, acima a casa de 1,5 bilhão, né? Quase 2, né? Você pega o Campeonato Carioca, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas receitas, vamos supor que o Flamengo ganhe tudo. Dá 500 milhões de premiação? Não. Essas competições todas juntas. Todas juntas, se ganhar o brasileiro, tudo ganhar as três? Acho que passa disso. Passa disso? Acho que passa. Se ganhar as três, acho que passa. E a gente está aqui falando, o Mauro citou o Fortaleza, e também a gente estava aqui comentando do São Paulo, essas contratações, essas tentativas no mercado da bola. De maneira mais recente, o São Paulo tentou o Marinho e o Marinho não veio para o São Paulo. Fortaleza foi lá e conseguiu pegar o jogador, trazer o jogador. Até o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, deu uma entrevista dizendo que ele foi conversar com o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, e falou, é como se na Argentina o jogador deixasse de ir para o Boca Juniors e fosse para o Defensa e Justiça. E valorizou muito nessa contratação do Fortaleza, organizado financeiramente, conseguiu oferecer ali um bom contrato para o Marinho, que escolheu, né, o projeto do Fortaleza e não o São Paulo, né, agora, até de maneira mais recente. Né, a gente está falando aqui desse mercado da bola, falando do Flamengo, que tentou o Claudinho, não conseguiu. A informação é que o Zenit aumentou o valor. Eu acho que esse paralelo que o Vojvoda fez não é muito certo, não. Porque se você for fazer um paralelo, o Boca e o River, pelo momento financeiro e, enfim, seria o Palmeiras e o Flamengo, né? Eu acho que o São Paulo seria ali um Independiente, um clube desse aí que é também copeiro, que já tem um histórico de títulos aí interessante, mas que já está em outro momento, não está num momento de tanta vitória na história, não. Mas eu entendi o paralelo dele e foi realmente até bom. De fato, o Fortaleza é um clube que tem um nível um pouco menor, mas faz uma gestão sensacional. Tem um bom treinador, que eles deixam o cara trabalhar. Não é por causa de qualquer derrota, uma sequência ruim, que esse cara balança no cargo. O presidente deles lá é muito bom gestor. E, pô, o futuro do Fortaleza aí, eu acho que só deixará de ser sensacional se entrar alguma outra pessoa no lugar desse cara e que fizer um trabalho temerário. E eu não vejo isso acontecendo. Para 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, e o Flamengo não vai pagar a diferença de 10 milhões de euros na comparação com o que ofereceu, tá? Já em relação ao meio-campista Wendel, também do Zenit, a negociação pode acontecer até o fechamento da janela na próxima quarta. O staff do jogador e também o atleta estão em Moscou, porque até a semana passada o Wendel estava no Brasil, viajaram para se apresentar ao Zenit. Depois até vou dar uma conferida aqui, acho que ele não foi inscrito ainda no campeonato russo, então fica a expectativa. Mas também entra naquilo que a gente falou, Zenit com vários brasileiros, o Malcom foi para o futebol saudita. Liberar o Claudinho, que é titular absoluto, seria muito difícil. O Malcom com 60 milhões de euros, né? Sim. O que é isso? O Wendel, que também é um jogador que atua com frequência, e tem também o Douglas, né, que é lateral. São os 4 brasileiros aí do Zenit, e esses 4 jogam com frequência, são titulares lá. Liberar todos os brasileiros seria muito difícil para o Zenit, que, como a gente viu até na negociação com o Yuri Alberto, é um time que pega pesado aí no mercado da bola. Flávio, Vampeta, o Flamengo desistiu da contratação do Claudinho. Eu acho que você precisa ter pé no chão. Não importa que você tenha dinheiro, eventualmente. Eu gosto muito da postura que o Palmeiras está adotando. Se você tem dinheiro, você contrata. Se não tem, você não contrata. Até porque o Flamengo não é um time qualquer. Se o Claudinho viesse, seria legal, ajudaria. Mas se não vier, dá para ganhar Libertadores, né? Dá para ganhar Copa do Brasil. O brasileiro ficou mais difícil, mas assim está lá na briga. Com o Claudinho ou sem o Claudinho.
Então, o elenco do Flamengo, eu acho que não dá para você começar a enfiar o pé na jaca, porque senão você volta naquele estágio anterior. Quando o Flamengo tinha dificuldades terríveis, quando o Palmeiras tinha dificuldades terríveis. Não é você sair de uma situação complicada, é você não voltar para aquela situação. Senão não tem muito sentido. Então eu acho que está certinho. Não dá para ter qualquer custo, a qualquer preço. Não acho que o futebol, que as coisas possam funcionar assim, não. Acho que está correta a postura do Flamengo de ter os seus limites. Como acho que o Palmeiras também é outro tema, mas acho que a Leila tem razão de segurar também, quando acha que o dinheiro vai estar acima do que pode pagar. E tem o Wendel aí, mas a gente olha para o elenco do Flamengo com Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Alan. Também o Flamengo já contratou o Alan. Não é que você está matando o cachorro a grito. Mas se aqui, Vitor Hugo também faz essa função. A gente está falando aí de 6 jogadores, né? 6, 7 jogadores que já fazem, né, e atuam na mesma faixa de campo do Wendel, né? Então também, se não vier, né, Vamp, já tem muitas opções, né, o Flamengo para esse setor. Mas a gente sabe que o São Paulo gosta de reforço. É legal. Necessita de reforços, tem um meme, né? Você viu que ele chega a ser segundo colocado no Olympique de Marseille, estava na Liga dos Campeões, né? Onde todo mundo sonha em estar para o principal campeonato do mundo, ele não vai ter, então brigou, foi embora. Ele podia chegar assim, não, tá chegando no presidente, quero reforço, o presidente não tem. Tá bom, não tem, eu vou jogar a Liga dos Campeões, não cai. Liga dos Campeões não cai. Não tem rebaixamento. Eu lembro aqui daquela história no Santos lá do José Carlos Pérez, né? Não quero me encontrar com o São Paulo nos corredores nem a pau. Eu fico no meu lugar, na minha sala, ele fica na dele. Faço de tudo para não me encontrar com ele, porque toda vez ele chega, preciso desse jogador, quero isso aqui, quero isso aqui. Falava nueve. Eu quero um nueve. E ele trouxe o Bruno Henrique, que não é nueve, mas foi bom, né? Legal. Pro Santos na época, o Soteldo também. Nesse caso aí, o Landim nem sofre com isso. Ele basicamente nunca vai no ninho, pô. Quem vai lá eventualmente é o Marcos Braz. O Rolandinho só vai lá, muito raramente. Então ele tá tranquilo, ele não vê o Sampaoli nunca. Agora o Soteldo não tá jogando mais nada, tá afastado aí, mas na época resolveu pro Santos. Sim. Mas também teve a contratação do Cueva, que não deu certo, e várias outras aí, que ele forçou pra caramba pra trazer e não deu certo. Não dá pra enfiar o pé. Não dá pra enfiar o pé. Acho que você tem que ter, como em tudo na vida, né, Pedro? Eu sei que você tá comprando um Porsche. Você pensou pra caramba pra comprar o Porsche. Não foi assim. Você tá fazendo orçamento faz tempo, né? Não, mas na verdade, qualquer coisa você tem que tomar cuidado, pô. Não é assim que as coisas funcionam. E o clube é diferente. Para a gente poder fechar aqui o assunto Flamengo e Atlético, a situação do Matheus França. Desde que o interesse de fora pintou para o Matheus França, o atleta praticamente não atuou mais com a camisa do Flamengo. Durante a janela de transferências, foram somente 2 partidas, somando cerca de 20 minutos em campo. O interesse do futebol europeu para cima do Matheus França é antigo, mas o Crystal Palace da Inglaterra é quem saiu na frente na disputa. O Flamengo recusou a proposta na casa dos 20 milhões de euros, sendo 15 milhões mais 5 milhões em bonificações, e aguarda uma contraproposta para mais uma rodada de negociação. O planejamento inicial era uma venda na casa dos 25 milhões de euros. Depois o Flamengo admitiu chegar a esse valor, incluindo bonificações. Até a chegada de Sampaoli, Matheus França era praticamente o 12º jogador do Flamengo. Com o Vitor Pereira, a média era de 43 minutos por jogo. Desde que o argentino Sampaoli assumiu, o atacante diminuiu bem a minutagem e agora possui uma média de apenas 36 minutos. Ele também contou com o azar nos últimos tempos e desfalcou o Flamengo com dores no joelho e no pubis. Mauro César, o Flamengo está certo em não utilizar o Matheus França para não machucar o jogador aí em meio a essa rodada de negociações, Mauro? Ele estava machucado, né? Também um bom tempo ele ficou machucado. Por isso também ele não foi muito aproveitado. Agora já está disponível há 2 ou 3 jogos e também acabou não entrando, né? Não sei se existe uma recomendação da diretoria para o São Paulo só utilizar em último caso para evitar algum problema. Ou se o São Paulo, de repente, observando o comportamento do jogador, acha que ele não está muito com a cabeça voltada para aquilo, eu não sei, a gente não tem informação. Ou se é uma simples opção do técnico, né? Eu acho que ele pode ser mais bem aproveitado e é possível que ele seja vendido ainda, porque geralmente, quando chega na... Já falei sobre isso aqui, como é que funciona a janela? Por que o último dia, aliás, alguns sites até fazem um ótimo trabalho de acompanhamento da última janela, aqui fora do Brasil, porque o último dia é um frenesi, né? É uma loucura. Por quê? Porque acabou o prazo. Então, vamos supor, eu faço uma proposta para contratar um jogador. O clube resiste.
eu vou subir quando? Eu olho para o mercado, vejo outras opções. Aí eu giro, eu volto para aquele jogador, não consegui ninguém. Eu falo, cara, eu preciso do cara, eu vou ter que investir um pouco mais. Aí eu vou subir quando? Não vou subir a proposta um mês antes, eu vou subir no final. Para ver, os dois esticam a corda, isso acontece muito. Aí quando dá aquela esticada, às vezes chega num acordo. Então pode ser que ele suba uma proposta para a casa aí dos 20 milhões de euros ou de libras, né? E aí o Flamengo acaba vendendo o jogador. E também tem outra questão, além do valor, nessas negociações pesa bastante a questão dos bônus, né? Então você pode colocar bônus assim, Matheus França faz o gol no final da Copa do Mundo. Esse tipo de bônus, pô, peraí, o clube não tem que aceitar. A chance disso acontecer é mínima. Mas atingir X partidas como titular, X gols ou assistências na Premier League, se jogar e tal, aí você tem, de repente, metas factíveis que podem significar mais dinheiro para o clube que está vendendo. Então tudo isso entra na discussão. É possível que ele acabe sendo vendido e o detalhe que é importante frisar. A compra, a tentativa de contratação de outros atletas não passa pela venda do Matheus França. São coisas distintas. Não tem que vender A para comprar B. O Flamengo tem ali um orçamento para contratar alguém, que não conseguiu ainda, né? Claudinho, Wendel, tentou de la Cruz. E a venda do Matheus França, ela não está ligada a isso. E o clube até já atingiu as metas de vendas estipuladas para esse ano com a negociação do João Gomes, lá no começo de 2023. Mas a tendência é que esse jogador saia. Ele já está há muito tempo sendo observado pelos times lá de fora, já Newcastle, Chelsea, Crystal Palace. Alguém acho que vai acabar levando, ele vai acabar indo para lá. O Ângelo já está lá no Chelsea, né? E o Pochettino parece que já está gostando lá de ver, lá nas atividades e tudo. Falaram que ele ia ser emprestado, já estou achando que ele vai acabar, vai acabar jogando. Vai acabar ficando por lá. O Chelsea está fazendo uma tremenda reformulação no seu elenco, limou vários jogadores, muita gente chegou no passado, para fazer uma mudança profunda. E de repente pode até uma surpresa, de repente um clube como o próprio Chelsea chega na reta final, que eu falei, gira. Aí depois fala, pô, não contratamos. Pô, tem aquele garoto lá, vamos tentar, quanto a gente pode oferecer? Tanto. Chega, oferece e leva o jogador. Pode ser que ele saia ainda, acho que é uma questão aí para ser definida ao apagar das luzes aí na reta final da janela. Bom, realmente essa questão aí do famoso fair play financeiro, o pessoal precisa entender melhor. Que realmente, como o Mauro falou, não é achatando quem está mais bem financeiramente que você consegue igualar. O que você tem que fazer é, né, dar mais fôlego para o cara que está embaixo. E como que isso acontece? Por meio de uma divisão talvez mais justa e por meio de gestão bem feita. E a parte deles, que é a parte da gestão bem feita, não querem fazer, fica complicado. Sobre as contratações, o Wendel é um cara que eu deixaria pra lá. Não é um jogador que eu gostaria de que chegasse no Flamengo aí. Ele pode de repente chegar e queimar minha língua, mas é como o Mauro falou. Eu acho que um jogador, ele tem qualidade, mas eu acho que um jogador que não vai agregar tanta coisa na minha maneira de enxergar. Mas você pode botar aí nos comentários tudo o que você quiser a respeito desse vídeo. Comente aí, eu quero saber o que você pensa. Pô, minha luz aqui até apagou, botei pra carregar aqui a luzinha vermelha. Porra, chateado. Bom, é isso aí. Bota nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal se não tiver inscrito. Acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Tá passando aqui na tela outros 2 vídeos do canal. Peço que você dê uma olhada. Se te interessar, clique e continue assistindo, porque isso ajuda muito quando você maratona os vídeos. Fica vendo um atrás do outro. Dá uma olhada. Se por acaso aqui não tiver 2 vídeos que sejam legais pra você, desce aqui no logotipo do canal, onde está escrito o nome do canal, clica. Quando abrir o canal pra você, vai lá e clica em vídeos, na aba vídeos, né? E dá uma olhada, uma zapiada, porque de repente tem alguma coisa que te interessa. Isso vai ajudar realmente muito. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.